modelo da diversidade sexual. Pensar a sexualidade em termos de sua diversidade é um desafio contemporâneo e que tem suas origens mais nítidas aproximadamente na metade do século XX, quando começaram a aparecer grupos sociais organizados e estudos científicos menos preconceituosos sobre a homossexualidade. Esta mudança nos discursos sobre a sexualidade está associada a uma série de transformações sociais que produzem novas formas de compreendermos a sexualidade humana. Podemos citar alguns fatos que, dentre muitos e muitos outros, contribuíram para as mudanças em nossas concepções sobre a sexualidade. O surgimento da pílula anticoncepcional, a organização política do movimento feminista, a crescente visibilidade da homossexualidade feminina e masculina, a atuação cada vez mais impactante dos movimentos sociais e da sociedade civil organizada, que através de suas ações contestaram a naturalidade das formas de se ser humano. Essas mudanças demandam que repensemos nossas formas de vivermos juntos, pois nada obriga que cultivemos os mesmos valores e os mesmos comportamentos. Somos iguais e somos livres para vivermos de acordo com a nossa diversidade. Alguns autores chegam a afirmar que hoje vivemos uma revolução sexual. Neste sentido, diversos setores da sociedade estão se mobilizando para que a multiplicidade de diferenças existentes em nossa sociedade possa conviver harmonicamente, respeitando os direitos e as liberdades de cada um. Não podemos nos esquecer que este curso que vocês estão fazendo é um reflexo dessas ações. Aos poucos, começamos a compreender que nossas identidades sexuais são definidas a partir de particularidades específicas de cada um de nós e que vão desde características biológicas, passando por nossa história de vida, chegando até nossas vivências mais momentâneas. Esta pluralidade de possibilidades se materializa em identidades que serão abordadas durante o nosso curso, tais como gays, lésbicas, travestis, transexuais, drag queens, crossdressers e muitas outras. Ressaltamos que esse debate é muito importante, porque tais identidades, como sabemos, até hoje não são bem aceitas em nossa sociedade, produzindo relações de preconceito, opressão e violência, trazendo graves consequências para a vida e a efetivação dos direitos de muitos cidadãos que se permitem pensar e existir de modos diferentes das normas convencionais. O preconceito contra lésbicas, gays, travestis e transexuais provoca hoje mais problemas do que podemos imaginar e se manifesta nos âmbitos mais diversos, tais como a família, a escola, o local de trabalho, os meios de comunicação e produtos culturais, a religião e muitos outros. Para termos ideia da gravidade deste preconceito, segundo uma pesquisa realizada pelo Grupo Gay da Bahia, a cada 2 dias um homossexual é assassinado no Brasil em virtude do ódio à sua orientação sexual. Isto faz do Brasil o país que mais mata homossexuais no mundo. Entre 1980 e 2005, foram assassinados 2.511 homossexuais, aqui em nosso país. Mas o preconceito vai muito além. Ele não se reflete apenas nas relações sociais e políticas que limitam os direitos de lésbicas, gays, travestis e transexuais. O preconceito tem uma dimensão psicológica. Aqueles que são vítima de preconceito, principalmente se não encontram aceitação em sua própria casa, tendem a reproduzir a discriminação de que são alvo. Tentem imaginar o quanto pode ser difícil para um homossexual se aceitar e aceitar seus desejos, para viver sua sexualidade de forma autêntica e cidadã, não se submetendo aos estereótipos, aos silêncios ou situações na qual é frequentemente violentado. Os índices de suicídio são mais altos entre homossexuais. Você sabia disso? Qual o nosso papel como professores frente a esses problemas? Até onde vai o nosso preconceito? Ele alcança nossas salas de aula, às vezes de forma sutil, às vezes de modo absolutamente explícito. Afeta o rendimento escolar e o bem-estar de nossos alunos. Produz conflitos, impede que homossexuais e travestis frequentem a escola satisfatoriamente.
gera competições entre os alunos, estereótipos diversos, entre muitos outros problemas que demandam respostas e soluções criativas. Respostas e soluções que não estão prontas e que nós mesmos precisamos ajudar a construir. É importante termos em vista que o preconceito, em função de orientação sexual e identidade de gênero, afeta a todos, não apenas aqueles que são discriminados. É o machismo e o heterossexismo que iremos estudar que contribuem, em grande parte, para que heterossexuais assumam com bastante frequência identidades violentas que prejudicam a todos, os violentados, os violentos e também os que se dizem indiferentes. Por que será que hoje o baixo rendimento escolar e a indisciplina afetam mais os alunos do sexo masculino? Você já parou para pensar sobre isso? Por que será que em nossas prisões mais de 90% dos presos são homens? Por que será que alcoolismo e uso de drogas, drogadicção, afetam mais os homens do que as mulheres? Por que será? Recapitulando, a sexualidade é um construto complexo que relaciona fatores biológicos, psicológicos, socioeconômicos, culturais, étnicos, religiosos, políticos e geográficos. A sexualidade é um elemento importante na produção de diferenças identitárias. O preconceito atua socialmente e psicologicamente. O Brasil é um país extremamente preconceituoso em relação à sexualidade, apesar de vender para o mundo uma imagem de liberalização que fica explícita em festas públicas como o Carnaval. O preconceito afeta a todos e não apenas aqueles que são discriminados. A escola reflete diretamente os preconceitos. Para iniciarmos o nosso curso, deixo com vocês uma pergunta. E o nosso preconceito? Sabemos que os valores em torno da sexualidade estão profundamente arraigados em nossa cultura e podemos imaginar que não é fácil mudarmos nossos próprios preconceitos e concepções. Por isso, precisaremos conversar sobre os preconceitos que nós mesmos mantemos, buscar seus fundamentos e suas razões, seja nos encontros presenciais, seja com os tutores nos polos ou pelo computador, debateremos muito. Temos muito que ler e conversar, pois a construção de uma sociedade mais justa é tarefa de todos nós. Muito obrigado.